Sejam todos muito bem-vindos. O assunto de hoje é de extrema relevância para todos nós. Nós vamos aqui conversar sobre aceitar os seus pais como eles são. Isso é tão desafiador, né? Para todos nós. Como que você vai fazer essa aceitação, né? Então essa live aqui, ela é para você que não conversa há um bom tempo com seus pais. É para você que não vai visitar os seus pais com frequência, porque acha que não tem necessidade, porque não quer, porque não sente vontade, porque acha que se for lá pode ter algum embate familiar. É para você que acha que os seus pais não te deram carinho o suficiente. É para você que acha que os seus pais te devem algo. Como que eles vão te pagar, né? Se você acha que eles te devem, como que isso vai acontecer? Então, gente, essa live é para você que tem qualquer questão com seu pai, com a sua mãe. É para você que não liga para eles. É para você que não se sente vista ou visto por eles. Então eu te convido a ficar comigo aqui nessa live, que eu vou trazer questões muito importantes para você. Um conteúdo muito rico que vai te ajudar a resolver esse conflito familiar, tá? E o que você ganha com isso, né? Resolvendo esse conflito. Você ganha uma convivência harmoniosa com seus pais. Você consegue ver que eles são pessoas legais, são pessoas maravilhosas. Você consegue olhar para eles com amor, com ternura, a conviver com eles, a entender como é importante e como é gostoso esse convívio. Eu vou te ajudar aqui a resolver esse conflito que você tem aí dentro de você, tá? E para começar, para você ter noção de como eu entendo a dor que você está sentindo, eu vou falar um pouco do que eu vivi. Do que eu vivi com os meus pais. Eu vou trazer aqui para você uma dor muito específica, mas uma dor que teve várias ramificações, que dentro da constelação familiar a gente chama de emaranhamentos. Uma dor que eu tive, ela me trouxe consequências em diversas situações, em diversas áreas. Então veja o quanto é importante o que eu vou te dizer, tá? Vou começar por mim. Eu sou Sandra dos Reis, eu sou terapeuta, sou mentora sistêmica e facilitadora em constelação familiar. Eu vivi na minha infância uma das situações, né, que eu vou trazer para vocês, mas foi uma situação muito importante para mim. Eu vivi uma situação de abandono, que eu classifico hoje como uma situação de abandono pleno. Aos meus 7 anos de idade, eu perdi o meu pai. E aquilo para mim foi assim uma dor grande demais, muito difícil de carregar. Veja que eu tinha apenas 7 anos. Dificilmente uma criança dessa idade tem habilidades emocionais para lidar com situações de luto, com situações assim de perdas muito graves. O meu pai faleceu, eu tinha apenas 7 anos. Eu sou a filha mais velha e eu tinha uma ligação de amor muito intensa com ele, porque isso é assunto para uma outra live. Eu vou aqui só dizer para você que como filha mais velha, os filhos mais velhos têm essa ligação com o pai. Em outro momento a gente pode detalhar mais isso. E isso trouxe consequências muito graves para minha vida.
a vida inteira. Eu me sentia abandonada, porque eu tinha um amor ali grande demais por ele, né? E ele morreu. Como assim? Eu amo uma pessoa, meu pai, ele morre, vai embora e eu tô aqui agora sozinha. Porque isso era o que eu sentia naquele momento. E eu me sentia nesse momento abandonada, sem amor, sem carinho, sem proteção. Veja que a questão não é só o abandono, ela vai tendo vertentes. Diante desse abandono, eu na minha cabeça pequenininha de uma criança de 7 anos, né? Eu pensei o seguinte: essa dor tá grande demais, tá muito grande. O que eu vou fazer com isso? É lógico que a minha mãe, a família conversou, acolheu, mas não era o suficiente para mim naquele momento. E eu tive que arrumar uma forma de me proteger dessa dor. E tudo isso que eu tô contando aqui para vocês e que eu vou continuar relatando é feito de forma inconsciente. Eu simplesmente, para amenizar a dor que eu sentia de abandono, de falta de amor, de uma presença masculina, porque era a presença do meu pai, como que eu resolvi essa questão apenas com 7 anos? Eu excluí o meu pai da minha vida, porque para mim era mais fácil, a dor era menor. Mas aí você que tá aqui, que eu tô vendo, que me conhece e fala assim: poxa, mas como você excluiu? Porque ao longo da sua vida nós ouvimos você falar do seu pai com carinho, com ternura. Eu falava, mas nem tudo que a gente fala é o que tá aqui dentro. Aqui dentro do meu coração, de mim, naquela criancinha de 7 anos, para eu poder sobreviver, o que eu fiz? Eu excluí. Falei, bom, tá difícil demais carregar essa dor, né? Então eu vou tirar ela daqui. Só que as consequências, elas permaneceram ali, né? E eu vou detalhar melhor isso ao longo do nosso momento aqui. E ao mesmo tempo que eu perdi o meu pai, que eu me senti abandonada por ele, imagina, eu também me senti abandonada pela minha mãe. Por quê, né? Porque a minha mãe precisou nesse momento trabalhar ainda mais. Ela precisou trabalhar muito mais para poder sustentar financeiramente os filhos. Naquele momento nós éramos 3 filhos. Hoje nós somos 5. Mas naquele momento éramos 3. Então veja, a minha mãe precisou trabalhar mais. Então eu me senti abandonada mais uma vez, porque eu já tinha falta do pai. A mãe que deveria suprir na minha cabecinha de criança aquela falta, precisou, por uma necessidade maior, trabalhar mais para conseguir manter os filhos, manter a casa, né? Então eu me senti abandonada mais uma vez. Veja que tudo que eu vou conversar com você, e daí você coloca a sua questão e começa a analisar a sua questão junto com a minha, para você poder, no fim, concluir junto comigo, tá? Dentro do que você precisa resolver. Então, veja que tudo tá ligado ao amor. A questão aqui é o abandono que eu senti quando eu tinha 7 anos, com o falecimento do meu pai, com essa perda que para mim foi muito grande. Mas eu não tinha habilidades emocionais para lidar com isso. Isso não é uma coisa que a gente aprende, que vem com manual, né? Que os nossos pais têm essa habilidade, porque são situações que a gente vai aprendendo a lidar conforme elas vão acontecendo na nossa vida. E eu estou aqui falando da minha dor. Veja que tem aqui também implicitamente a dor da minha mãe, a dor dos meus irmãos, a dor da família. Mas eu estou aqui focada na minha dor,
a dor que eu senti naquele momento lá atrás. Então, eu fui abandonada pelo pai, porque meu pai faleceu. Eu, consequentemente, fui abandonada pela minha mãe, porque a minha mãe precisou se desdobrar para manter a família. Então, naquela cabecinha, o sofrimento, ele não era pequeno, ele era grande demais. Imagina quantas noites eu chorei, quantos dias eu chorei, quantas consequências isso trouxe para minha vida. Porque daí, eu vou aqui dar mais alguns exemplos. Eu excluí o meu pai. Eu já comentei isso. Veja que o importante aqui é você entender que tudo isso que eu fiz foi inconsciente. Inconsciente. Se você está chegando aqui agora, eu vou te dar uma dica. Eu expliquei melhor na live passada os mecanismos da mente. Vai ser importante para você entender tudo que eu estou falando, essa live também. Em outro momento, você vai lá, assiste essa live que ela vai te ajudar. Tá? E aí o que acontece? Nessa minha cabecinha de criança, o meu cérebro reptiliano sofreu, teve uma ação ali e eu instintivamente tive uma reação. Toda reação, gente, traz consequências, sejam essas reações conscientes ou inconscientes, como foi a minha. Veja que aqui eu excluí o meu pai, eu pus um peso em cima da minha mãe, e eu me coloquei num lugar de abandono, tá? Vamos ficar temporariamente com isso. E aí isso trouxe outras consequências também, porque na escola, o que acontecia? Eu era a criança que não tinha pai. No dia dos pais, os meus coleguinhas estavam lá, aquela confraternização com a família, né? O pai, a mãe. E eu estava sem o meu pai, estava com a minha mãe estava presente em tudo, foi extraordinária, mas eu não via isso, Veja que ali eu me senti abandonada, eu me senti não pertencente, porque o sistema escolar também é um sistema que influencia a criança, o adolescente, né? Mas na frente a pessoa adulta. Mas aqui vamos focar na criança. Então eu me sentia abandonada, eu me sentia não pertencente, eu me sentia uma criança sem valor. Porque eu olhava para outras famílias e as outras famílias tinham pai e mãe e a minha não. As outras famílias nos fins de semana saíam todos juntos e a gente não. Poucas vezes a gente podia sair, eu, meus irmãos e a minha mãe. Existiam esses momentos, mas eu estava muito focada na dor. Eu estava tão focada na dor que eu não vivia o que o momento me proporcionava, o que a minha mãe podia me dar. Eu estava focada no que eu não recebi, na perda, no abandono, na falta de amor, na falta de proteção, porque a gente já cresce entendendo que o homem está ali para proteger. Então, se o meu pai não estava mais ali, eu não me sentia protegida. Mas essa não é uma função só do pai, é da mãe também. E a minha mãe desenvolveu muito bem essa função, mas eu não conseguia ver, tá? Eu não conseguia ver isso. E perceba, gente, tudo isso é inconsciente. E aqui, por muito tempo, eu culpei o meu pai, que morreu antes do tempo na minha concepção. Naquela concepção passada, morreu antes do tempo e me deixou, então ele tinha culpa. A minha mãe também tinha culpa, porque a minha mãe precisou trabalhar para nos manter. Mas ao fazer isso, eu fiquei carente, mais ainda, né? Me senti mais uma vez não vista, abandonada. Veja que tudo está relacionado ao amor. Então aqui, eu achava que essas pessoas tinham culpa. Gente, uma questão importante, tá? Dentro do sistema familiar, a culpa é algo que a gente deixa de lado.
Só que com 7 anos eu não tinha esse entendimento nem essa habilidade, tá? Mas aqui eu já vou deixar claro para vocês. Aqui nós não estamos para achar culpados. A culpa é um conceito mais relacionado à cultura judaico-cristã, tá? Dentro da constelação nós vamos olhar do ponto de vista da responsabilidade. Mas quando criança eu achava que era culpa, tá? Vamos deixar isso bem claro. Então aqui, agora eu começo a relacionar a minha história para você com as leis da constelação sistêmica familiar. O porquê eu vou fazer isso? Porque é a área que eu atuo, para você entender melhor como isso também pode influenciar você dentro do seu sistema familiar, tá? Dentro da constelação sistêmica familiar, existe algo muito importante, chamado de ordens do amor. Dentro dessas ordens do amor, existem 3 leis que são de suma importância para qualquer sistema familiar, para qualquer ser vivo. A primeira lei é a lei da hierarquia. A segunda lei é a lei do pertencimento. E a terceira lei é a lei do equilíbrio de troca. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essas leis, para vocês poderem contextualizar com a minha situação e, consequentemente, com a situação de vocês. A hierarquia, ela diz respeito a gente ter uma ordem, um amor, uma honra a quem veio antes de nós. Aos seus pais, aos seus bisavós, aos seus bisavós, aos seus trisavós e assim sucessivamente. Veja que para você estar aqui hoje, falando, ouvindo, vivendo, tendo família, muita coisa aconteceu antes disso. Pessoas vieram antes de você, né? Pessoas do seu sistema familiar, que de certa forma influenciam você diretamente e indiretamente também. Mas no momento fique com isso, que essa hierarquia diz respeito às pessoas que vieram antes. Como essas pessoas vieram antes, essas pessoas elas te precederam, elas abriram caminho para você hoje estar aqui. Então são pessoas grandes porque vieram abrindo esse caminho para você. Se hoje você está aqui vivendo, seja como for a sua vida, você só está aqui porque alguém veio antes, tá? Então, existe essa hierarquia no seu sistema familiar. A gente sabe disso, mas a gente não traz isso para a consciência no dia a dia. Então, essa é uma reflexão a se fazer, tá? E entender a importância. A segunda lei, ela é o pertencimento. O que diz o pertencimento? O pertencimento diz que todos pertencem. Não importa se você tem na sua família uma pessoa que era assassina, que era ladrão, que era uma pessoa usuário de drogas, que tinha vícios, ou se era uma pessoa feliz, bem-sucedida, rica, amorosa, esplendorosa. Qualquer que seja a pessoa, ela pertence, tá? Qualquer que seja a pessoa, com qualquer característica, a gente concordando ou não, ela pertence. E outra coisa, outra lei importante, é a lei do equilíbrio de troca. Essa lei, ela diz respeito ao dar e receber. A gente equilibrar essa situação. Se uma pessoa te dá amor, você paga como? Você paga dando amor, na mesma proporção. O exemplo é simples, mas você pode levá-lo para qualquer situação, para qualquer sentimento, para qualquer emoção, para qualquer área da sua vida, né? Outro exemplo, você trabalha. Se você presta serviço para alguém, o que essa pessoa faz para equilibrar o sistema de troca? Ela te
paga uma remuneração. Então veja que em tudo na vida existe um equilíbrio. Na relação com seus pais, na relação com seu marido, com seus filhos, com seu namorado, com a sua amiga, com a sua irmã, com seu cachorro, com seu trabalho. Em tudo na vida existe esse sistema, essa lei. Aí você pode pensar o seguinte: eu não acredito nisso. Gente, o que eu tenho para te dizer? Você acreditando ou não, a lei existe, é uma lei universal. Ela funciona para você, para mim, para os nossos bichos, para as empresas, para qualquer questão da sua vida. Então, você deixando ou não de acreditar, você vai estar sendo influenciado e sujeito a essas leis, porque essas leis não fui eu que criei, não foi você. Essas leis existem. E mais pra frente eu vou mostrar aqui pra você que pessoas se dedicaram para entender essas leis, tá? Mas por enquanto fique com o seguinte: são ordens do amor. A lei da hierarquia, do pertencimento e do equilíbrio de troca. Essas ordens do amor valem para mim e valem para você. E o que eu fiz nessa situação que eu relatei para vocês? Eu feri essas leis. Sandra, mas você era só uma criança de 7 anos, né? Você pode se perguntar isso e você pode se colocar na sua situação com a idade que você tem e você fala assim: poxa, mas eu só tinha 5 anos, eu só era um bebê ou eu era uma adolescente. Sim, eu tinha 7 anos, eu não tinha habilidades nem entendimento, eu não sabia de nada disso. Mas eu feri essa lei inconscientemente. Vamos lá, voltando aqui na minha história. Por que eu feri a lei? Porque lembra da hierarquia e do pertencimento? Eu feri a lei. Eu feri a lei quando eu excluí o meu pai do meu sistema familiar. Eu fiz isso inconscientemente. Foi a forma que eu achei de me defender daquela dor, né? Eu me sentia abandonada, eu tinha que achar um recurso para sobreviver. E o recurso foi esse. Eu me defendi excluindo. Mas eu excluí no coração. Porque verbalmente eu falava, eu sentia saudades, eu chorava, eu me emocionava, né? Então veja que tudo eu fiz inconsciente. Inconsciente também, eu comecei a achar que a minha mãe tinha me abandonado, porque ela precisou trabalhar mais. Consequentemente, ela tinha menos tempo para os filhos, mas ela fazia tudo isso para nos manter. Mas eu não via isso. Então, eu também aqui feri mais uma vez outra lei, que foi a lei do equilíbrio de troca. A minha mãe me dava muito e eu não via, eu cobrava. Só que aqui, gente, entra mais uma questão. Veja que de uma dor que eu trouxe para você, que foi a dor do abandono, ela tá se ramificando para várias áreas, né? Porque quando eu feri essa lei do equilíbrio de troca, eu machuquei o meu sistema familiar. Porque não tem como eu equilibrar essa troca com a minha mãe, com o meu pai. Eles me deram a vida. Quanto custa a minha vida? Pensa, quanto custa a sua vida? Como que você vai pagar isso para os seus pais, né? Juntando todo o patrimônio que você tem. O seu dinheiro no banco, a sua casa, o seu carro, tudo que você já viveu, porque existe um valor financeiro do seu patrimônio e existe aquele valor que ele não tem como ser mensurado, porque você já viveu coisas também maravilhosas na sua vida. Vai pensando aí, fica com essa questão. Como que você vai pagar isso? Daqui a pouco eu te respondo, né? Então veja que aqui eu feri as leis das ordens do amor, mesmo sem saber eu feri. E isso começou a gerar consequências, porque no momento que eu excluí o meu pai, que eu me sentia abandonada por ele, de certa forma,
eu feri o meu lado feminino e o meu lado masculino. Eu tive aqui uma rixa, vamos dizer assim, com o lado masculino, porque a primeira relação de amor com o sexo oposto que eu tive como menina foi com meu pai. O meu pai morreu, me abandonou. Então ali já criou um atrito. Preste bem atenção em tudo que eu tô te trazendo, porque é uma dor que levou problemas para diversas áreas. Então ali eu também comecei a ter problemas mais tarde, conforme eu fui crescendo, porque o meu pai morreu, eu tinha 7 anos. Logo chegou a adolescência, né? As primeiras questões amorosas. Então ali eu já transferi essa dor para os rapazes que eu conheci, né? Esse relacionamento, ele já começava prejudicado com uma carga que essas pessoas não tinham, mas que eu depositava nelas, e tudo inconsciente. Eu ainda nem tinha vivência com o meu parceiro, né? Para eu dizer que ele tinha culpa ou responsabilidade em alguma situação. Mas veja que aquela dor do passado já estava ali me assombrando. Assombrando porque quando eu começava uma relação amorosa, o que eu fazia? Eu já depositava uma carga ali. Uma carga de que, olha, esse homem pode me abandonar. Porque o meu primeiro amor foi o meu pai. E ele me abandonou. Entende? Você consegue ver a gravidade de uma dor que começou na infância? E uma dor que eu dei uma dimensão para ela que talvez não precisaria. Mas tudo por falta de habilidade emocional. Então veja que ao longo da vida eu tive problema com os meus pais. Eu cresci mais um pouco, esses problemas se expandiram. Eles foram também para os meus relacionamentos amorosos. Veja que em função disso eu tive diversos relacionamentos amorosos fracassados, porque eu depositava no meu companheiro, né, naquela pessoa que estava comigo naquele momento, que representava ali a figura masculina, eu depositava uma dor inconsciente de abandono. A qualquer momento essa pessoa vai me abandonar. E ali eu deixava de viver o que o momento presente me proporcionava. Eu deixava de receber o que aquela relação, o que aquela pessoa na figura masculina podia me dar. Veja, gente, que uma questão, ela traz muitos problemas pra gente, uma questão não resolvida. Eu tô aqui abrindo meu coração para vocês, porque isso me trouxe dores grandes. E daí volta aqui para a relação dos pais. Eu me senti abandonada por ambos. O meu pai já tinha partido, então eu não tinha como cutucar, eu não tinha como retribuir, né, a dor que eu estava sentindo, mas eu depositava essa dor aonde? Na minha mãe que estava do meu lado. Como? Cobrando. Eu quero isso, eu quero carinho, eu quero atenção. Não tá me dando o suficiente. E eu fiquei tão apegada a isso que eu não recebia, que eu não entendia naquele momento o que era possível receber. Gente, é preciso ter uma análise muito detalhada sobre isso, porque isso aqui envolve a nossa vida, a nossa família, os nossos pais. Eu estava tão focada na minha dor que eu não via mais nada. Mas tudo bem, eu era uma criança, eu não tinha habilidades para isso. Eu fui crescendo e as coisas não foram se resolvendo. As pessoas dizem assim, né? O tempo cura tudo. Gente, o tempo não cura nada. A gente vai empurrando tudo para debaixo do tapete. A gente aprende a sobreviver com a dor. Mas não é porque ela está curada. Entende? Não é porque ela está curada. E ela vai trazendo consequências para outras áreas. Eu citei aqui para vocês as consequências que eu sofri nas relações amorosas que eu tive. Veja que eu estou sendo aqui pontual. Eu estou trazendo para você uma dor da infância,
Dei alguns exemplos, não estou aqui diminuindo a responsabilidade de nenhum companheiro, de nenhum parceiro amoroso que eu tive ao longo da minha vida. Todos tiveram a sua parcela de responsabilidade na relação. Mas veja que aqui no momento eu estou falando de mim, de uma dor e da minha responsabilidade e das consequências que isso trouxe para minha vida em diversas áreas. Aí você agora coloca a sua questão. Começa a verificar que questão é essa e qual as raízes dela e para onde ela te levou, qual as ramificações de tudo isso. Tudo isso que eu tô te contando é para você ver que a sua dor é legítima, que eu te vejo. A minha dor também era legítima, tá? Todas as dores são. Todas as dores são. Reflita aí sobre a sua dor. E eu falei da minha dor, mas o porquê que eu decidi falar da minha dor, né? Porque é algo que eu vivi, que eu vivenciei, que por muitos anos teve consequências graves na minha vida. Mas é algo que eu percebi ser recorrente em outros sistemas familiares. Através das pessoas que chegavam para mim, através das pessoas que ainda hoje eu atendo. Era uma dor de abandono, em muitos casos outras dores também, né? Às vezes não um abandono como o meu, a raiz é outra, mas existem diversas consequências. Então o que eu quero dizer para você, eu dei aqui um exemplo. São inúmeros os motivos das nossas dores. São inúmeras as situações e as consequências dessas situações. Tá? Mas dentro de todo esse sofrimento que aquela criancinha, Sandra, pequenininha, passou de abandono, existe algo bom para eu te dizer. Tem solução. Tem solução, gente. Hoje vocês estão vendo aqui uma mulher adulta, madura, responsável, conversando sobre isso e ainda conseguindo soltar um sorriso. Por muitos anos não foi assim. Por muitos anos, para falar sobre isso, vinha à tona o choro, a tristeza, a desilusão, aquela dor, né? Aquele emaranhado, aquela situação assim, aquele novelo de lã enrolado que eu não achava a pontinha para puxar e desenrolar. E qual que é a solução, gente? Pensa aí, qual que é a solução de tudo isso diante do que eu tenho aqui colocado para você? A solução é você que está me ouvindo assumir a responsabilidade pela sua vida. Não deixar mais essa responsabilidade na mão do papai e da mamãe. É duro, mas é isso. É duro. Talvez não seja confortável ouvir o que eu tô te dizendo. Que a responsabilidade é sua. Por que que é sua? Porque hoje você é uma mulher ou um homem adulto. Porque o adultecer, ele implica em puxar essa responsabilidade. Não estou aqui tirando a responsabilidade dos seus pais. A responsabilidade deles é deles. Cabe a eles se curar, entrar em ação para resolver as questões deles. Mas hoje eu estou falando com você. Você que veio para essa live para encontrar um caminho de resolver o seu conflito com seus pais. E esse caminho é você puxar essa responsabilidade. Aí você pensa assim, poxa, eu era só uma criança, era o meu pai, a minha mãe que tinha que ter feito por mim. Sim,
Eles tinham que ter feito por você, mas eles não fizeram. Você cresceu. Você ainda vai continuar esperando eles resolverem isso? Provavelmente, eles não resolveram nem as questões que eles tinham com os pais deles. Provavelmente. Como que você espera que eles resolvam as suas questões se eles não conseguiram resolver as deles? Gente, assume a rédea, o controle da sua vida, da sua existência para você viver bem. Para você viver em harmonia com os seus pais. Aí você fala assim, poxa, mas a dor foi grande demais, o meu pai me feriu, meu pai fez isso, a minha mãe fez aquilo. Sim, eles fizeram, mas hoje cabe a você, como uma pessoa adulta, pegar a responsabilidade para resolver as suas questões e resolver. E como você vai fazer isso? Para algumas pessoas, é simples. O que eu falei aqui já é o bastante, já é o suficiente para ela transferir para suas questões, para os seus problemas, né? Esses conceitos, essas ordens do amor que eu trouxe. E a pessoa vai conseguir se colocar no lugar correto. Para outras pessoas, não. No meu caso, isso não foi possível. No meu caso, eu precisei de ajuda especializada. Por muito tempo eu fiz tratamento psicológico. Te confesso que eu tive uma pequena evolução, mas que no fundo eu sentia que faltava algo, que aquilo não era o suficiente para mim. Foi então que eu fui em busca de um outro caminho terapêutico, que eu entrei para me tratar. Eu fui me constelar e veja aqui que eu te trouxe uma dor, essa dor tiveram várias ramificações, então eu não precisei de um processo, eu fiz vários processos de reencontro comigo, de entendimento comigo, com a minha história, para eu me acertar com meu pai, com a minha mãe, mesmo meu pai já não estando mais aqui, já está em outro plano, né? Faleceu quando eu tinha apenas 7 anos. Mas a boa notícia é essa, gente, é possível. É possível. Se você não conseguir só, você busca ajuda. Você busca ajuda, porque é possível. Agora você precisa puxar a responsabilidade da sua vida para você. Tirar da mão dos outros, dos seus pais agora, a responsabilidade por você estar feliz ou infeliz, por você viver bem ou não com eles, porque eles não te deram quanto você achava que merecia, porque você estudou numa escola pública, um exemplo, e você achava que deveria estudar numa escola particular. Fique com o que há. Receba o que eles puderam te dar. Volta aqui na questão que eu falei lá atrás. Como você vai pagar para os seus pais a vida que eles te deram? Quanto vale a sua vida? Como que se paga isso? Gente, nós merecemos muito mais, eu concordo com vocês. Mas os nossos pais nos deram o que era possível. O que era possível em relação a equilíbrio nas emoções, a atenção, a amor, a dinheiro. Mas veja que antes de tudo isso, eles te deram a vida. A minha mãe e o meu pai me deu a vida. Como que eu vou pagar isso? Veja que essas dores me fizeram uma mulher forte, uma mulher adulta, madura, equilibrada. É lógico que existiu um caminho, né? Durante o caminho, eu caí, eu sofri. Eu tive que ter essa consciência que eu precisava de ajuda. Quando eu cheguei para me constelar a primeira vez, eu comecei a ter um norte, a ver coisas que eu não tinha visto, e daí foi novamente um novo processo, né? Um processo de integração, de conhecimento, de autoamor, para equilibrar essas ordens do amor que eu falei, né? As leis sistêmicas que são a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio de troca.
mas que o mais importante o meu pai e a minha mãe tinham me dado: a vida. O meu pai partiu, morreu, mas a minha mãe ficou. E a minha mãe escolheu amar, cuidar dos filhos. Para isso ela teve que trabalhar muito mais, lógico. Mas quando eu me curei, que eu pude olhar para tudo que ela me deu, mesmo sofrendo, porque veja que a minha mãe também carregava as dores dela. A minha mãe foi uma criança que aos 5 anos teve que lidar com o luto. A mãe dela se suicidou. Então ela já trazia ao longo da sua vida os seus próprios traumas. Ela se tornou uma mulher adulta, se casou, teve filhos e continuou tendo traumas. Mas isso não a impossibilitou de me dar muita coisa. Ela me deu vida, ela me deu carinho, amor, como ela podia, como ela sabia. E olha que eu acredito que ela me deu muito mais, porque ela não recebeu nada disso. Porque ela também teve as dores dela. A minha mãe perdeu a mãe, o meu avô não soube também lidar com essa situação de dor, de perda. O que ele fez? Ele pegou os filhos todos e deu cada filho para alguém da família. Então veja que também foi uma dor de perda dupla para minha mãe. E eu, como filha, vim repetindo esse padrão de dor, de abandono no meu sistema familiar. Veja o quão é importante você olhar para suas dores, para você descobrir a raiz, para você se curar, para você curar o seu sistema familiar, para que não haja repetição de padrões de dor. Porque, gente, quando você olha para o seu sistema familiar, ele olha para você, ele te acolhe, ele te ajuda a resolver essas questões. Aí você fala assim: poxa, você está divagando. Não, eu não estou divagando. A constelação sistêmica familiar é um processo terapêutico sério, cientificamente comprovado, tem bases para isso. É um processo tão sério que hoje está dentro do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e dentro do Poder Judiciário para auxiliar nos conflitos na vara de família. Gente, existe uma base, existe um estudo, existe um entendimento por trás disso. Tudo que eu estou trazendo para você é muito rico de informação e de comprovação. Eu vou citar aqui para vocês algumas pessoas que ao longo das eras da existência vem estudando o comportamento humano, né? Jung, Louise, a Virginia Satir, que veio trazer para nós o entendimento da escultura familiar, do quanto que a gente sofre, influencia as nossas relações com os pais. E que muitas vezes isso está relacionado a um padrão familiar. Veja que eu falei aqui de um padrão de abandono, de dor, de morte que a minha família sofreu. E que agora eu dei um olhar para isso, porque quando a gente vê uma questão, como eu vi essa questão, eu me curei. Só que essa cura, ela reverbera no sistema familiar. Eu curo os meus antepassados e eu curo também as minhas gerações futuras, porque eu tenho filhos. E os meus filhos vão ter filhos. E eles não vão precisar mais olhar para essa questão porque eu já olhei. Tá? E com relação a essas dinâmicas que adoecem as famílias, né, sejam elas quais forem, eu coloquei aqui a minha dinâmica de abandono, de dor. Você pode ter colocado aí uma outra dinâmica, você pode ter sofrido outra coisa. Mas essas dinâmicas, gente, elas adoecem a família. E Bateson, ele estudou isso muito profundamente, até a gente chegar a esse entendimento atual, que é um entendimento simples hoje, que apenas você colocando em ordem
o amor na sua vida, veja que eu falei aqui das ordens do amor, a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio de troca, né? Apenas quando eu coloquei em ordem essas leis do amor, essas ordens do amor, a minha vida entrou nos trilhos. Foi automático? Não. Existe um processo, né? Existe um processo. Eu entendi. A partir do entendimento, eu tive que desenvolver habilidades emocionais para saber lidar com isso, para entender que os culpados não eram culpados, que eu tinha que assumir a responsabilidade da minha vida, a responsabilidade pela mudança, né? E, Sandra, como isso influencia a família, né? Como? Você pode se perguntar. Influencia primeiro você, diretamente. Depois a relação que você tem com os seus pais. Por quê? Porque existe um campo do seu sistema familiar. Na live passada eu expliquei um pouquinho sobre isso, né? O que Rupert, um biólogo, trouxe pra gente, esse entendimento grandioso do que é o campo morfogenético. Que eu vou trazer aqui para você novamente em uma linguagem simples. É um lugar, você pode entender como uma nuvem de dados, sabe? Aquela nuvem que tem lá na informática, que a gente guarda, que a gente armazena os nossos documentos, as nossas fotos. É isso que tem no seu sistema familiar, uma nuvem. Esse campo morfogenético que está ali depositado tudo do seu sistema. As informações, os sofrimentos, as dores, os padrões. E daí você acessa esse campo. Enquanto essas questões que estão no seu campo não são resolvidas, a gente vem repetindo padrões. Veja que eu repeti o padrão de dor da minha mãe. O padrão de dor do abandono, porque ela foi abandonada pela mãe dela. Eu fui pelo pai. Mas eu transferi esse abandono também para minha mãe, porque ela precisou trabalhar mais para sustentar os filhos. Eu me senti novamente abandonada. Veio para mim uma carga porque eu precisava ajudar a minha mãe enquanto filha mais velha. Então, enquanto a minha mãe trabalhava dobrado, eu assumia em alguns momentos a posição de mãe dos meus irmãos, porque eu dava banho, porque eu tinha que ajudar na alimentação, nos deveres de casa. Era uma posição que não era minha, né? O filho mais velho, ele pode sim contribuir com os afazeres da casa, os afazeres da família, porque ali existe uma equipe, né? E todos trabalhando junto para o bem-estar da família. Mas veja que a carga foi se tornando pesada para mim, como se tornou para minha mãe. Por quê? A minha mãe não conseguiu resolver essa questão. Essa questão veio parar em mim. E eu decidi puxar essa responsabilidade da minha vida e, de certa forma, do meu sistema familiar para resolver essa questão do abandono. E veja que isso que eu fiz, como fica tudo armazenado nesse campo morfogenético, né? Que esse campo de dados, né? É como se fosse uma nuvem. Todas as pessoas do meu sistema familiar têm acesso a essa nuvem. Então, uma questão resolvida, ela vai sim influenciar a vida de todo mundo para viver melhor. Então, veja que existe todo um contexto científico, uma doutrina, um respaldo no que eu tô te falando. E o Bert Hellinger, ele trouxe essa maravilha que é a constelação sistêmica familiar, para que a gente tenha hoje condições de resolver esses conflitos de uma forma mais simples. Veja que eu passei anos sofrendo, até encontrar a constelação sistêmica familiar. E essas leis sistêmicas, que tem a ver com colocar o amor em ordem, trouxeram paz para minha vida. Hoje eu consigo olhar para minha mãe com outro olhar, um olhar de amor, de gratidão, sabe? Eu não olho para o que faltou, eu olho para o que ela me deu. Ela me deu a vida. Eu não olho mais para a morte do meu pai. Eu olho para tudo que ele deu para mim, para tudo que ele foi e continua sendo. Porque ele só está em outro plano. Entende, gente? Entende como é importante você resolver essas suas questões? Existe um caminho.
O caminho a princípio é um pouco dolorido, porque você vai precisar ver, você vai precisar assumir responsabilidade e tirar das mãos de outra pessoa o que cabe a você, porque agora você é uma mulher adulta. Eu tô falando aqui com gente que tem consciência, que não é mais criança como eu era quando eu tive aquela dor e quando você também teve a sua dor. Você pode ter tido a sua dor na infância, na adolescência, mas hoje você já tem condições de resolver. Eu vejo aqui que tem uma outra nuance. Se você ainda não é uma pessoa adulta, você pode sim pedir ajuda para os seus pais, porque os seus pais, sendo responsáveis por você, eles podem sim te ajudar, te levar para uma terapia. Tudo para refletir, né? Tudo para refletir. Olha, tudo isso é muito importante para você ver que existe esse caminho, que você pode sair dessa dor. Hoje eu passeio com a minha mãe. Hoje eu tenho tanto orgulho, sabe? Me enche o coração de alegria falar dos meus pais, de tudo que eles me deram. E eu tive muitos problemas na infância, muitos. Questões financeiras, né? Isso é assunto para uma outra live, é uma outra dor que eu vi em outro momento, né? São muitas as dores, mas a gente foca no que é possível, a gente foca no que a gente recebeu. Então fica com isso por hora. Como que você vai pagar a vida que os seus pais te deram? Gente, na relação familiar, na relação com os seus pais, a única forma que existe de você pagar a vida que você tem é você sendo feliz. É você vivendo bem, em harmonia com eles, para quando chegar o momento de você constituir a sua família, de você ter os seus próprios filhos, você pagar a vida que você recebeu dando a vida para os seus filhos. Mas você pode aqui dar para o seu pai, para sua mãe, o lugar que é dele por direito, sendo ele errado ou certo. Você só está aqui porque eles estiveram, porque eles disseram um sim para você, porque eles poderiam ter abortado a sua gestação, mas eles não abortaram. Você está aqui. Sofreu, foi dolorido, que foi para mim, eu contei aqui para vocês o quanto isso trouxe problemas para mim. Mas você tá vivo, você tem condições para resolver isso. E isso também vale para você que não conheceu os seus pais, para você que é filho adotivo. Veja que você agora é um privilegiado, porque você tem os seus pais genéticos e você tem os seus pais do coração. Então, olhe para o seu sistema de origem, para o seu sistema atual com outros olhos. Olhe com os olhos do que é possível receber e não com os olhos do que você gostaria de ter recebido. Eu gostaria de ter tido uma família naquela época com pai e mãe, uma família com muitas possibilidades financeiras para eu ter como criança as roupas que eu queria, os brinquedos, para eu ter feito com os meus pais as viagens. Mas não foi possível e tá tudo bem. Hoje eu posso me dar tudo que eles não me deram. Hoje eu, como adulta, posso buscar tudo isso que eu achei que me faltou. Lembre-se, é só possível dar o que se tem. No meu caso, eu recebi o que os meus pais tinham para me dar. A minha mãe deu o que era possível para ela, o que ela conhecia. E olha que ela deu mais. Porque por questões emocionais, a minha avó não teve condições de continuar a jornada dela. Ela foi pelo caminho do suicídio. A dor foi grande demais, ela não suportou. Então a minha mãe não teve um exemplo de mãe,
porque ela perdeu a mãe dela com 5 anos. Mas ela me deu um exemplo, ela foi exemplo, ela foi uma mãe muito melhor do que a mãe dela foi para ela. Porque ela trabalhou muito mais para manter os filhos, ela se desdobrava no pouco tempo que ela tinha. Eu me lembro de quanto a minha mãe foi presente hoje, porque eu tirei a dor, né? Eu tirei aquela minha venda dos olhos e hoje eu consigo enxergar. A gente brincava de bete na rua, porque era uma época que a gente ainda podia brincar na rua. A minha mãe assistia filme com a gente. Então hoje eu tenho boas lembranças, mas tudo isso porque eu me curei. E é possível você se curar também. Então hoje eu ligo, hoje eu tenho prazer em visitar a minha mãe. Hoje eu tenho prazer em convidar a minha mãe para viajar comigo nas férias. E não é na posição de que eu sou maior, não. Não é nessa posição, porque hoje eu sei a minha posição, eu sou menor. Eu só sou a filha. Verdade. Tem aqui uma questão, né? Que a Andrea tá colocando pra gente, que muitas vezes, né, ou melhor, na maioria das vezes nós não conseguimos tudo o que queremos. Realmente, é o que eu tô falando. Eu não consegui, provavelmente a Andrea também não, na infância, né? E tá tudo certo, porque a vida é isso, né? Mas ela disse aqui, ó, na vida temos muito mais frustrações do que êxitos, e isso é verdade. E percebo que hoje os jovens não sabem lidar com essas frustrações. Verdade, Andrea, isso é uma questão. Mas eles ainda não têm essas habilidades, né? E cabe a nós, como pais, desenvolver essas habilidades neles. Porque eu não tinha essas habilidades, porque a minha mãe não teve conhecimento para isso, para me ajudar. E hoje, como adulta, eu resolvi. Mas hoje nós temos... Só um momento, apesar de termos acesso muito mais rápido. Sim, olha, Andréia, veja que essa é uma questão que nós como pais temos também que ter o controle, né? Os jovens hoje, eles não sabem lidar com o fracasso, eles são muito imediatistas, sim, porque todo esse movimento que a gente está vivendo os leva para isso, né? Mas nós como pais... nós temos a obrigação de ir um pouco além do que os nossos pais foram, porque hoje a gente já tem habilidades, ferramentas, conhecimento, entendimento para isso, né? Então cabe a gente deixar que eles também tenham situações frustrantes, porque isso vai fazer crescer, né? Porque são essas situações de dor, é a nossa sombra que nos torna fortes. É lógico que não precisa ser uma dor, às vezes, tão profunda quanto foi a minha, porque a minha mãe sequer tinha entendimento do que eu tô falando aqui para conversar comigo, né? Hoje a gente pode conversar com eles. Hoje a gente não precisa deixá-los crescer, chegar na vida adulta para levá-los para uma terapia. Hoje, nós como pais, a gente pode levar as questões dos nossos filhos para uma constelação sistêmica. Então, a gente pode hoje ter uma educação voltada para essas leis sistêmicas, né? Inclusive nas escolas, ainda não é presente isso no Brasil. É um movimento que está crescendo, a pedagogia sistêmica, mas é algo que a gente pode já começar a desenvolver em casa. A partir desse momento que a gente tem essa consciência. Agora, Andréia, o que você está falando é muito importante, porque a gente precisa sim deixar os nossos filhos viverem situações frustrantes, para que eles desenvolvam as habilidades para lidar com aquilo. E assim eles vão ter essa inteligência emocional. É claro que em outra proporção, né? Tudo gradativo, né? Se tem uma determinada idade, a gente pode ali trazer um contexto que ele consiga entender. Agora, se já é um adolescente, a gente já pode ir um pouco mais além, falar de uma outra forma, colocá-lo na posição dele para que ele já comece a entender. Porque, gente, veja que
Quando os filhos ficam grandes diante dos pais, isso impede que eles vão para a vida. Porque isso aqui, de ser grande diante dos pais, ele vai querer ser grande num relacionamento, ele vai querer ser grande na relação dele com o trabalho dele, com o chefe dele, quando chegar lá na frente. E isso vai impedir ele de crescer, porque em toda a área da vida da gente existe uma hierarquia, né? Então é importante os filhos da gente vivenciarem também as dores, o fracasso. Agora, a gente pode mostrar que existem ferramentas para eles saírem dali. A gente pode sim ajudar a lidar com isso, né? O que a gente não pode é viver a dor por eles. É viver a dor por eles, seja ela qual for. Porque a dor, ela faz parte do nosso crescimento. Tudo aqui volta na questão da mente que eu falei na live passada, né? A mente que é responsável por tudo, que toma decisão, né? Que entra em ação, ela só é 5% do que a gente vê. 95% é o inconsciente da gente, a analogia do iceberg, né? 95% é a parte do iceberg que está encoberta pela água. Então as dores estão ali. E eles não sabem disso, então a gente pode sim facilitar o entendimento para eles, mas a gente não pode deixar que eles tenham essa experiência, porque isso vai fazer deles também pessoas com habilidades emocionais. Eu vou concluir aqui, e se você quiser colocar depois aí mais pro fim, eu já tô caminhando pro fim, mais alguma pergunta, a gente pode conversar mais sobre isso. Então veja, gente, que voltando aqui para a questão do sistema familiar, a importância de você se ver, de você saber o seu lugar no sistema e de você equilibrar essas ordens do amor, para você ter uma vida mais harmoniosa com seus pais, para você ter prazer em conversar, para você ver o seu celular tocando e você ver assim, poxa, é a minha mãe, não quero atender, vai falar disso, vai falar daquilo, não quero. Não. Você vê a sua mãe ligando, poxa, vou atender. E você ter a felicidade de falar com a sua mãe, e se ela te trouxer uma questão de dor, você acolher, você entender que ela não tem habilidades para lidar com aquilo, se for o caso, ou se ela trouxer uma responsabilidade para você que não é sua, você ter condições de entender, bom, isso não é meu. O que é meu eu resolvo, o que é da minha mãe ela resolve. Agora, isso não quer dizer que você não honre os seus pais, né? Você vai ter a consciência, mas a consciência de um outro lugar. A consciência de filha, a consciência de uma pessoa responsável. Gente, em outro momento nós podemos abordar outras situações, se vocês acharem necessário, vocês podem me dar sugestões, tá? Porque o assunto ele é muito vasto. São diversas as dores, são diversas as situações que nos levam a ter embate com os nossos pais. Mas o importante a entender aqui é que existe um caminho, tá? É que existe um caminho que cabe a você hoje pegar a responsabilidade para si e resolver. Aqui nós não estamos para encontrar culpados, aqui nós estamos para resolver conflitos, dores, problemas com os nossos pais. E entender que se a gente tem dificuldade, eles também tiveram. Agora o contexto hoje é outro, né? Nós vivemos num mundo de possibilidades. E uma das possibilidades é esse caminho terapêutico que eu tô aqui mostrando para você. E veja o quanto isso é libertador, né? Porque se você não tivesse aqui me ouvindo, talvez você não tivesse entendimento de tudo isso. De que existe leis superiores a tudo que a gente está vivendo, a gente concordando ou não, nós estamos sujeitos a ela, ou a elas, né? E que essas leis nos regem, e que cabe a nós entender para poder tomar uma posição. E se você não estivesse aqui comigo, talvez você nem saberia disso, de que existe um caminho, de que você não precisa culpá-los, de que você pode tomar a sua parte de responsabilidade nessa situação e deixa para eles o que é deles, para eles resolverem, porque cada um é responsável por si, tá? E
Outra coisa importante é que os caminhos são vastos, né, gente? O caminho para a cura. Eu tô aqui falando de um caminho que foi possível para mim, que resolveu as minhas questões. É um caminho que eu busquei para me curar e que depois eu me encantei e busquei me especializar nesse caminho. Não é o único caminho, tá? Não é o único, mas é um caminho que eu sei que os resultados são fenomenais, que tem comprovação, que você vê isso na sua vivência, no seu dia a dia. Então, gente, eu quero deixar aqui para você que esse canal, o nosso canal, o meu canal, ele é um canal terapêutico. Eu sou terapeuta, eu tô aqui para também divulgar o meu trabalho, mas eu também vou trazer conteúdo para você que vai te ajudar, com certeza, vai te ajudar. Porque quando a gente tem o conhecimento, é mais fácil da gente se transformar, porque a informação, ela traz essa possibilidade, né? Quando a gente olha para uma questão, quando a gente vê essa questão, a gente se torna livre, porque a gente começa a olhar para tudo que aconteceu de um outro lugar. No momento em que eu saí da vítima, né, da pessoa que foi abandonada, daquela criança que foi abandonada, eu tive uma expansão de consciência, um equilíbrio na minha família. Agora, gente, por que eu falo tudo isso? Porque o meu caminho foi muito longo. Eu sofri muito. Tudo isso aconteceu quando eu tinha 7 anos. Hoje eu tenho 43. Eu comecei a me resolver meados dos 35 anos de vida, né? Mas eu não tinha conhecimento de nada disso que eu tô falando para você. E isso é grandioso porque o caminho, ele pode ser encurtado a partir do momento que você tem o saber, o conhecimento, que você sabe, pelo menos o primeiro passo a dar. E o primeiro passo eu já te mostrei aqui, é você olhar. É você assumir a responsabilidade. E depois você se desenvolver. E o caminho terapêutico, ele é fenomenal. Ele é curativo. A constelação familiar, ela te proporciona isso. No meu caso, eu vou te dizer, não foi uma. Eu precisei de várias. Eu tinha muitas questões na minha existência e no meu sistema familiar, e ainda tenho, porque como eu falei na live passada, até o fim da vida nós vamos estar resolvendo conflitos. Quando a gente resolve um, a gente começa a ver outro, né? Então é isso. Procura ajuda. Procura. Se você se identificou comigo, eu tô aqui à disposição. Se você não se identificou, tá tudo bem. Procure alguém. O importante é você procurar ajuda. Às vezes a constelação familiar vai te dar um norte, mas você vai precisar de um passo a passo estruturado, porque você não tem ainda essas habilidades. Eu tenho um outro passo que se chama uma mentoria sistêmica. Então, são passos que você precisa, né? São passos na sua vida. Então, procure esses passos. Deixe que ele faça sentido para você viver melhor. E você vai ver que como eu resolvi essa questão com os meus pais, tudo foi se resolvendo aos poucos. Eu consegui entender que eu estava transferindo uma questão de abandono para o meu parceiro, que representava ali a figura masculina, que foi o meu primeiro contato de amor com a figura oposta, né, que era o meu pai, e eu transferia isso para os meus parceiros. Inclusive eu consegui resolver isso. Com isso eu vivo hoje um relacionamento equilibrado, feliz, muito melhor. Veja que quando você olha para uma questão, existe a possibilidade de você viver melhor em diversas áreas, né? Tudo é um processo, não acontece da noite para o dia. Então você dá um passo de cada vez para chegar à solução, tá? Fique com isso hoje. Se essa live é importante para você, ela pode ser também importante para uma outra pessoa, compartilha. Marca uma pessoa, curte aqui, deixa um comentário para mim.
Assim você me motiva a trazer conteúdo de qualidade para você, porque é uma das formas da gente equilibrar aqui, falando, né, de uma pessoa para outras, que aqui dessa forma a gente equilibre a lei sistêmica universal do equilíbrio de troca, né? Eu dou e você recebe. E como que você pode retribuir isso para mim? Você pode retribuir compartilhando com alguém, divulgando esse conhecimento, me seguindo aqui no canal, para eu poder trazer mais conteúdo de qualidade para você, porque aqui eu não vou só divulgar o meu serviço, o meu trabalho, eu vou também contribuir com você. É claro que em muitos casos você vai precisar dar o próximo passo, né, e seguir adiante. Então é isso, gente. Esse é um caminho simples. Não estou dizendo que não é que seja fácil, não é. Mas é um caminho simples para você resolver questões com seus pais, tá? Se você quiser fazer alguma pergunta relacionada a isso, você pode fazer agora, eu estou aqui para te responder. Olha, a Andrea colocou aqui que essa questão dos adolescentes, né, não saberem lidar com o fracasso assusta. E eu vou te dizer, Andrea, me assusta também. Me assusta porque eu sou mãe, né, assim como você. Mas tendo esse entendimento é um pouco mais fácil, porque aí a gente sabe como orientar os nossos filhos. A gente pode ajudá-los a desenvolver esse equilíbrio emocional. Os nossos filhos passam por questões, né? Principalmente agora na adolescência, questões na escola, questões dentro da própria família, a questão da descoberta, né? Porque eles estão descobrindo agora de uma forma mais intensa a sexualidade, não relacionada diretamente ao sexo, mas entendendo o corpo, né, como um ser masculino, como um ser feminino. E a gente pode estar ali para orientar. Agora, eu volto a insistir. A frustração faz parte do amadurecimento. Agora, a gente pode sim orientar. A gente pode sim facilitar tudo isso, né? Se necessário for. Novamente aqui eu reitero, né? Levar os nossos filhos para uma terapia. Importante, gente, a gente fazer boas escolhas dos filmes que a gente assiste em família. Existem muitos filmes bons, livros que ajudam muito as nossas crianças, aos nossos adolescentes a desenvolverem essa habilidade, ao invés da gente deixá-los livres demais, né? Com conteúdos que não vão somar na vida. Muitas vezes os nossos filhos ficam ali horas e horas com o computador ou no celular e eles só mexem com coisas que não vão agregar. Vou dar um exemplo bobo, né? Porque a gente está falando de adolescente, né? O adolescente, ele sabe fazer um TikTok, uma dancinha, ele sabe fazer algo relacionado a essa rede social. Mas muitas vezes, se você pede para ele fazer uma planilha para você no Excel, alguma coisa assim, que também requer habilidade, né? Nessa área de tecnologia, ele não sabe. Então a gente precisa controlar nesse sentido, sabe? Do que chega para eles, incentivar a assistir conteúdos que vão agregar enquanto pessoa e enquanto família. O que a gente precisa é isso, é resgatar essa base familiar. E eu conheço a Andrea, eu sei que ela é uma mãe presente, eu sei que ela é uma mãe que acompanha, né? E isso é muito importante demais na criação dos nossos filhos, porque aí sim, com essa base familiar, a gente pode dar um norte para eles, mais assertivo. Agora, e as crianças e os adolescentes que não têm essa base familiar, né? Que tudo é delegado para babá, para empregada, para escola. Aí sim, a gente tem que se preocupar muito, porque se eles são o futuro, né? Que tipo de futuro é esse, né? São jovens que não se respeitam, são jovens que não têm valor, não têm base familiar,
que não tem ética, que não tem moral, porque tudo isso não é trabalhado ali no contexto familiar. Então veja que o pai e a mãe são primordiais, são importantes demais. Eu falei aqui de algumas questões que eu vivi com a minha mãe e com meu pai, que foi a questão do abandono, mas no momento em que eu resolvi isso, e eu consegui ver, e de certa forma, mesmo que inconsciente, eu aceitei, eu recebi tudo que eles me passaram de valor, de ética, de moral. Então eu me tornei essa mulher que eu sou hoje, assim como você se tornou. Por quê? Porque a gente teve isso, né? A gente teve essa base. Então, por mais que os nossos pais em algum momento não nos deram o que a gente achava que era importante, mas eles nos deram o que era necessário, porque com tanta dor eu podia ter seguido um outro caminho, né? Eu podia ter ido por um caminho torto, de muito sofrimento, embora eu tenha sofrido, mas foi um sofrimento de certa forma equilibrado, porque eu tinha ali a minha mãe, né, para me mostrar o caminho, um caminho ético, um caminho seguro, um caminho de respeito. Ela me ensinou valores. E é isso que a gente tem que passar para os nossos filhos. E nós que somos pais e mães presentes, a gente tem feito isso, Andréia. Confia. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, não é, porque não é para mim também. Não é porque eu já resolvi inúmeras questões na minha vida que eu não vou passar por outros desafios. Eu estou passando. Eu tenho filho adolescente, você sabe disso. Mas a gente consegue lidar de uma forma diferente. E essa é a lei natural da vida, é a gente ter mais habilidades para lidar com essas situações do que os nossos pais tiveram. E é lógico, a gente tem que ter e tem que se desenvolver como pais também. Existe hoje um caminho que é esse caminho sistêmico. Então a gente pode voltar, assim como existe a pedagogia sistêmica, o direito sistêmico no judiciário, né? O tratamento sistêmico no SUS, a gente pode implementar na nossa família, com os nossos filhos, uma educação sistêmica. A gente precisa resgatar aqueles valores éticos e morais e a gente precisa ter esse olhar agora de uma posição de quem já conhece essas leis sistêmicas. E se não for o suficiente o que a gente tem até agora, a gente precisa buscar esse conhecimento, porque vai facilitar na educação. Agora, Andréia, tenha certeza de uma coisa, de que você está fazendo o seu melhor. E que o seu melhor é o suficiente, né? A gente precisa entender isso. Que eles sempre vão ter questões para melhorar, para se tratar, para se curar. A gente faz o melhor, mas ainda vão ter questões. Mas tenha essa consciência, você e todas as outras mães e mulheres que estão aqui me ouvindo e quem vai ainda me ouvir, de que você está fazendo o possível, de que você está fazendo o correto, baseado em tudo que o seu sistema familiar trouxe para você e que você pode ainda melhorar tudo isso, buscando esse conhecimento, tá bom? Alguém mais quer trazer alguma questão? Pode ser alguma questão sua com seus pais, se eu puder te ajudar aqui, você pode escrever. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, se não há mais nenhuma questão, gente, eu vou ficando por aqui. Lembre-se que existe um caminho. Não é fácil, mas existe e é possível. E a gente fica muito feliz porque hoje eu vivo num outro estado, sabe? Num outro estado de felicidade, de compreensão, de entendimento com a minha mãe, com o meu pai, com o sistema familiar, o meu e o dos meus pais, porque veja que nós somos um. E com novas habilidades, podendo ajudar os meus filhos. Andréia, se possível for,
e você quiser, em algum outro momento a gente pode conversar mais sobre isso, tá? Eu vou preparar um material voltado para isso, porque é uma questão interessante que alguns pacientes chegam para mim com essa questão e que a gente tem tido um olhar sistêmico que tem sido um caminho libertador para ambos, tá? Eu vou trazer um material sobre isso, mas vocês podem também trazer contribuições com temas, com questões, para eu poder ajudá-los. E é claro, gente, tudo que eu falei aqui é de uma forma genérica, cada caso é um caso. E se o seu caso precisa de um olhar atento, específico, procure ajuda. Se você quiser a minha ajuda, eu tô aqui, tá bom? Um abraço, a gente se vê na próxima semana, tá? Eu vou ter esse encontro com vocês aqui, eu vou estar trazendo essa contribuição às segundas e às quartas-feiras, às 9h09 da manhã. Então divulga, compartilha, vamos manter aqui um equilíbrio de amor, de respeito, vamos aqui também entender e aprofundar as leis sistêmicas. Lembre-se que você precisa fazer isso com todos os seus sistemas, né? O sistema familiar, o sistema escolar, o sistema profissional, esse sistema que você está tendo aqui comigo. Então vamos manter o equilíbrio, o respeito, o pertencimento, a hierarquia, o amor, porque assim eu posso trazer coisas boas e possíveis para vocês e vocês também, tá? Um abraço, até segunda que vem. Tchau!